Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez. O que o cristão pode assistir? O que é considerado pecado na televisão? Uma mulher me disse que a igreja dela proíbe assistir Jornal Nacional e outros noticiários, mas Facebook não é pecado, segundo a igreja dela. Isto é uma questão de interpretar, de analisar, de não cometer excessos. Claro que nem todos têm a mesma opinião, existem coisas que dividem opinião. Nem todos têm o mesmo ponto de vista. A questão da televisão hoje nas igrejas não é como foi antigamente. Eu lembro quando eu era criança, até uma parte da fase adulta, no começo ainda, quando eu comecei a ficar adulto, quando eu era criança, 30 anos atrás, e foi seguindo em frente até uma certa distância, nas igrejas eram proibido. Eu digo na igreja Assembleia de Deus, a qual eu fui criado. Eu lembro quando eu era criança, tinha um rapaz que era amigo nosso, conhecido nosso. Ele veio aqui em casa assistir futebol. Naquele tempo aqui em casa meu pai não era crente ainda, e eu era criança, e ele veio aqui em casa assistir futebol, e ele era crente. E por falta de sorte dele, aquele dia veio um irmão da igreja fazer visita aqui em casa, e a casa era pequena, era uma meia água, e ele não teve para onde fugir, e ele se escondeu debaixo da cama. Ficou debaixo da cama até aquele irmão ir embora. E hoje até os pastores têm televisão. Todos têm na sala e pode colocar lá que está normal. Então já não está mais como era antes, né? Mas isso é uma questão de saber lidar com a situação, de interpretar. A Bíblia é um livro de princípios e temos que avaliar tudo o que formos fazer para ver em que princípio tal coisa se enquadra. Temos que ser guiados pela Bíblia e não por religiosidade ou religiosos, que muitos desses nem sabem interpretar a Bíblia e transmite suas ideias, como se fosse algo vindo da parte de Deus. A televisão, o problema não está no aparelho em si, mas no que se passa. Se o problema fosse o aparelho, então o computador teríamos que jogar fora, pois a sujeira na internet é muito pior que na televisão. É na internet que está a pornografia escancarada e todo tipo de sujeira tem ali dentro. E quem vive sem computador? Ninguém vive, mas você não vai olhar pornografia. Então o problema não está no aparelho, está no que passa lá. E não é um aparelho específico que só passa pornografia. Então você só vai olhar aquilo que te agrada. E a televisão, claro que a maioria da programação da televisão é coisa suja mesmo, pecaminoso, mas isso você não vai olhar. Se você assiste noticiário, você vai assistir noticiário. Então se o problema fosse o aparelho, você teria que jogar fora a televisão, o computador e até mesmo o celular. Você pode usar o celular para acessar sites pornográficos, para conversar besteira no Facebook, no WhatsApp. Assistir jornal, documentários, não é pecado. Aonde é que está o pecado nisto? Eu não enxergo o pecado nisto. O que não pode é haver programas específicos que levam a pessoa ao pecado, e onde cometem pecado aqueles que estão trabalhando naquele programa, como novela, por exemplo. Vou dar um exemplo. Na novela está um casal seminu se agarrando. É uma cena lasciva que tem nas novelas. Todas as novelas têm, e inclusive as novelas da Record, novelas bíblicas da Record. Eu andei olhando ali, mulher com decote. Acho que nos tempos bíblicos, mulher com a metade dos seios de fora.
Homem sem camisa mostrando os músculos, pessoas com as pernas de fora, sensual para exibir. Então está um casal na novela se agarrando numa cena lasciva, como tem nas novelas da Globo, como tem nas novelas. Aquilo ali é pecado. Romanos 1,32, Paulo disse que são dignos de morte os que fazem, não somente os que fazem, mas os que consentem aos que fazem. Consentir, apoiar, apreciar, se divertir. A pessoa que se diverte vendo outras pessoas pecarem terá a mesma condenação, mesmo que não a pratique pessoalmente. Terá a mesma condenação. Vai ser condenado aquele casal que está ali, os dois atores que estão ali naquela cena pecaminosa, o autor da novela que escreveu aquela cena e a pessoa que está sentada em casa assistindo. Todos serão condenados. Mesmo que a pessoa não esteja fazendo aquela cena, mas ela está consentindo. Quem se diverte vendo cenas pecaminosas é uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Ela vai ter que se consertar com Deus e para passar a ter comunhão com Ele. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis. O cristão genuinamente convertido não se conforma com o atual sistema mundano que atua no meio da mídia, através de novelas, filmes, desenhos. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem desenhos pornográficos, desenhos que têm imagens pornográficas embutidas dentro dos desenhos que a pessoa não é capaz de ver. A pessoa passa desapercebida. Desenhos de partes íntimas no desenho. A pessoa passa desapercebida e acaba nem vendo. Principalmente desenho da Walt Disney, que são os piores que existem. Certa vez uma mulher me disse, essa mulher ela não é crente, ela é de família evangélica, mas ela não é. Ela me disse aqui pelo canal que ela assiste filmes, mas ela disse que certos filmes, por mais inocente que aparenta ser, quando menos se espera, aparece no mínimo um olhar malicioso. Programas imorais, com mulheres seminuas, como Faustão e outros, que tem aquelas bailarinas dançando atrás, né, do palco com pouca roupa, exibindo o corpo. Essas coisas matam a pessoa espiritualmente. Por isso vivemos hoje uma geração de crentes mortos que não vence o mundo e a carne. Não consegue vencer o pecado, porque vive no pecado. Cristianismo frio e fajuto, que anda de acordo com o mundo em uma igreja adaptada aos padrões do mundo. Crente que assiste novelas ainda não se converteu. Se você assiste, talvez você não conseguia entender, então agora você está ciente que você não pode consentir com o pecado alheio. Você tem que pedir perdão para Deus e largar disto. Tem que saber discernir as coisas. Coisas que induz ao pecado. Ou coisas que eles estão pecando, não pode assistir. Mesmo que não sejamos influenciados por certas programações, mas não podemos consentir com o pecado alheio. Não podemos apreciar cenas pecaminosas dos outros, porque senão seremos condenados juntamente com eles. Então o cristão tem que ser separado. Não sei exatamente na televisão que tipo de programa que tem lá, que não seja, né? Porque eu mesmo não sou chegado, eu nunca fui chegado em televisão. Eu assisto jornal, jornalismo, agora programas, nem antes mesmo, eu nunca fui chegado em novela, filmes, eu nunca tive paciência para assistir filme. Preferia mexer na internet que eu ganhava bem mais, eu não tenho paciência para assistir. Então nem sei que tipo de programa lá que tenha que não seja imoral, né? Aí quem é acostumado, né, que deve avaliar.
Se ver tal coisa lá que não agrada, larga a mão. Então, é isso aí então. É uma questão de interpretação. Então é isso aí então. Muito obrigado a todos e até o próximo.